Olá, pessoal. Em virtude da Copa no Catar, tem voltado à discussão, tem ressurgido, voltou a estar na moda uma discussão. As pessoas passaram a se voltar mais, chamou a atenção das pessoas a discrepância entre alguns costumes, a discrepância entre a noção de certo e errado que existe entre culturas e povos diferentes. Então, a chegada ao Catar de brasileiros, de americanos, de franceses, de alemães, sobretudo da imprensa desses países, tem evidenciado uma diversidade cultural muito grande entre o Catar e outros países próximos da mesma região, mas sobretudo o Catar, que é onde a Copa acontece, e outros países do mundo. Então se coloca a questão de que no Catar um homem vai andando lá na frente e várias mulheres o seguem e são as suas esposas. Não é possível manifestações de afeto, as pessoas não podem se beijar, se abraçar em público, nem os homens com as suas mulheres, e muito menos homens com homens ou mulheres com mulheres, até porque a homossexualidade lá é vista como algo proibido. E coisas assim, dentre outras, são colocadas como motivos de perplexidade, de questionamento e de polêmica. De um lado se diz que é preciso respeitar as diferenças culturais e se o Catar está recebendo pessoas, as pessoas que vão para lá sabem que lá é assim, então elas têm que aceitar a cultura deles, o modo deles de ser, afinal estão na casa deles. É como nós irmos para a casa de outra pessoa e querermos na casa da outra pessoa impor as nossas regras, os nossos costumes, os nossos hábitos. Na casa de outra pessoa nós devemos nos habituar, nos adequar às regras fixadas por essa outra pessoa. E aí se aplicaria a mesma coisa aí. Mas por outro lado se coloca a questão de que o Catar se abriu para o mundo, está recebendo pessoas do mundo inteiro e ele deveria também, de algum modo, tolerar a maneira diferente que essas outras pessoas se comportam, com a maneira de ser dessas outras pessoas. Enfim, essa questão levanta um debate. Eu aproveito aqui para fazer referência a um livro que eu escrevi, que é o Fundamentos do Direito, publicado pela editora Atlas, já no hoje distante ano de 2010. Foi fruto da minha tese de doutorado. Eu vou colocar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, um link para o arquivo da tese. O livro está esgotado, não foi tirada uma nova edição, a edição esgotou e não foi tirada outra, mas eu vou colocar o link para o texto da tese, que pode ainda ser acessado gratuitamente na internet. E basicamente do que trata o livro? Trata exatamente dessa polêmica. E o livro me foi provocado, eu aproveito aqui para fazer a leitura da dedicatória que consta do livro. No livro, eu escrevi o seguinte: na Turquia, com os olhos brilhando diante da diversidade cultural, a Larinha questionou, minha filha. Na época ela tinha apenas 7 anos. Papai, como saber qual certo é o certo? A pergunta tão singela quanto profunda que me conduziu a outra viagem. Assim teve início este livro, que a ela dedico com carinho. Então, o questionamento dela decorreu do seguinte fato. Na Turquia, nós encontrávamos pessoas das mais diversas culturas. As pessoas oriundas de sociedades do Oriente Médio, Palestina, Catar, Arábia Saudita, elas vão até a Turquia, algumas vão até a Turquia para conhecer o mundo ocidental e conhecer a Europa. Pessoas da Jordânia vão até a Turquia para conhecer a Europa, conhecer o mundo ocidental. E pessoas da Europa, franceses, portugueses, italianos, eles vão à Turquia para conhecer o Oriente. Ela é um ponto de contato entre os dois mundos, as duas culturas. Foi a capital do Império Romano do Oriente durante muito tempo, era Constantinopla, e depois tomada pelos turcos, depois com a Revolução Islâmica, terminou sendo um ponto de interseção das duas culturas. Mesquitas foram construídas, ou catedrais foram transformadas em mesquitas, enfim. Mas ainda há muito de cultura ocidental lá. Mas o fato é que a minha filha, lá na época,
Via mulheres de burca, devendo fiel obediência aos homens, sem os quais elas não podiam andar sozinhas, mas via também grupos de turistas, jovens, mulheres, sozinhas, sem a companhia de uma pessoa do sexo masculino, só o grupo de mulheres, de amigas passeando, francesas, italianas, alemãs. E aí minha filha perguntou por que era tão diferente, por que que alguns se comportavam de um jeito e outro de outro. E eu disse para ela que cada povo tinha sua noção de certo e errado. E aí foi quando ela me devolveu a pergunta que deu origem à tese de doutorado. Se cada povo tem o seu certo e o seu errado, como a gente sabe qual desses certos é que é certo mesmo? Não existe um padrão de correção que esteja para além das várias culturas, em face do qual essas mesmas culturas possam se aprimorar, possam ser corrigidas. Como é que a gente corrige a nossa cultura diante de fatos que a gente considera que são errados? Coisas que nós fazemos e nós consideramos normais, mas que com o tempo nós começamos a perceber que não são normais, não são certas, e nós mudamos. Se o padrão de certo e errado ele é tirado da nossa própria cultura, como é que a nossa própria cultura é aperfeiçoada? Por nós mesmos. É porque deve existir um padrão que está para além dela. Foi essa questão que a Lara, com 7 anos, me colocou, que deu origem a esse livro, e a pesquisa que se conduziu aqui, de algum modo, ela desdobra e explicita um ponto que a gente já pode encontrar em autores bem mais antigos. A gente pode encontrar, por exemplo, em Kelsen. E se pode resumir com uma frase muito simples, que é a seguinte: se todas as culturas têm igual valor, porque nós não podemos dizer objetivamente que um estilo de vida é melhor do que outro, que um padrão de certo e errado é melhor do que outro. Se isso for correto, todas as culturas têm igual valor e a gente tomar isso como uma verdade, então uma cultura que reconheça o igual valor de todas as outras, ela é melhor do que uma que não reconheça. Então uma cultura que tolere os vários modos de viver, ela é melhor, ela é superior do que uma, já que os vários modos de viver são todos igualmente aceitáveis, ela é melhor do que uma cultura que só tolere o seu próprio modo de ser e discrimine ou persiga ou elimine os outros modos ou as pessoas que acreditam ou professam ou entendem ou se comportam de outros modos. E o livro, ele suscita um debate interessante, porque até pouco tempo atrás, com o advento dos chamados da popularização e a difusão e o debate em torno dos direitos humanos, foi meio como se durante um tempo, foi como se tivesse sido superado o embate entre os naturalistas e positivistas. Aqueles que entendem que o padrão de certo e errado nos é dado, pelo menos do ponto de vista jurídico, ele nos é dado pelo ordenamento jurídico, pelo direito posto. Eu só sei o que é certo e o que é errado em determinado país, examinando o seu direito posto, positivo, feito pelas autoridades do lugar. E de outro lado, autores que dizem não, existe um padrão universal de justiça, de correção, em face do qual os ordenamentos jurídicos podem ser avaliados. E aí se preconizava com algum assodamento, com alguma pressa, que essas duas correntes antitéticas teriam sido superadas por uma síntese que seria o pós-positivismo, em face do qual os direitos humanos, os direitos fundamentais positivados nos textos das constituições, eles permitiriam essa superação entre esse embate entre positivismo e justnaturalismo. Só que a questão colocada pelas diferentes culturas e que a Copa do Catar e o contraste entre as culturas mais uma vez reaviva é a de que seriam os direitos humanos universais, padrões universais de justiça, ou não passariam eles de imposições da cultura europeia, da cultura ocidental, a povos que têm padrões que são simplesmente diferentes e que não podem ser tidos como inferiores. Então, esse embate é exatamente o que se coloca agora em função da Copa. E a conclusão a que se chega neste livro é basicamente a seguinte: é a de que, para que nós saibamos o que realmente professa a cultura daquele povo, o que realmente as pessoas que vivem naquele lugar desejam e entendem como sendo a sua cultura, isso dependeria do respeito a alguns princípios de ordem instrumental, de ordem procedimental, que poderiam sim ser universalizados.
Ainda que eu não possa dizer o que é certo e errado fazer em uma cultura, eu posso dizer que são as pessoas daquela cultura, todas elas, que têm que livremente decidir. Então, se tem um país que adotou uma certa prática, por exemplo, de perseguir homossexuais, de perseguir mulheres, ou de tratar como inferiores pessoas de determinada cor da pele ou em determinada etnia ou religião. É o caso de perguntar: as pessoas dessa etnia, desse gênero, dessa cor de pele, dessa religião, elas foram consultadas para saber se elas concordam em serem elas tratadas daquela forma? Ou colocando a questão em termos mais claros, as mulheres catares, elas usam a burca porque querem, elas aceitam 3 ou 4 casarem com o mesmo homem porque querem, elas têm acesso a uma escola que dá a elas a visão de que existem formas alternativas de vida que elas apenas não preferem, preferem a delas. Se elas quiserem, elas podem defender a possibilidade de adotarem uma vida diferente. São os catares que decidem continuar como são. Se assim for, então nós temos mesmo é que respeitar, porque é a vontade deles. Agora, se é um pequeno grupo que se arvora de defensor da cultura daquele povo e silencia outras pessoas que também nasceram ali, também vivem naquela mesma cultura e têm uma posição diferente sobre qual é mesmo a cultura delas, e essas pessoas são silenciadas e não podem falar, talvez exista sim algum problema aí. Não porque nós brasileiros achamos que é melhor viver de outro jeito, mas porque os próprios catares acham, só que eles não podem falar porque uma minoria os silencia, uma minoria os censura, uma minoria os persegue, fazendo uso da força e do poder e usando a defesa da cultura como desculpa. E isso me foi chamado a atenção em uma viagem que fiz com minha família, em que visitava um estádio de futebol na Alemanha, e no estádio de futebol eu encontro um casal e a mulher estava coberta de burca preta, fazia um calor bastante significativo, era o verão europeu na Alemanha, fazia um calor forte, era meio-dia, estava quente, ela usava, no entanto, uma burca preta que a cobria inteiramente, até os olhos tinham só um véu, um filó, uma tela que cobria os olhos e mal se podiam ver os olhos dela. E aí eu pensei, não, isso é em defesa da cultura deles. Mas o marido dela estava com um boné do New York Yankees, estava com uma blusa da Nike, estava com a filmadora da Sony na mão, estava com um sapato da Gucci. Ele estava inteiramente ocidentalizado, se é que se pode usar esse rótulo. Eu acho que esse rótulo, a cultura ocidental, ele é tão preconceituoso e simplista, reducionista, mutilador, quanto dizer os árabes, os orientais, os indígenas. Nós estamos aí ignorando que existe uma infinidade de variações dentro disso que nós chamamos a cultura ocidental. Às vezes, entre cearenses e paraibanos e pernambucanos existem diferenças, entre baianos, entre paulistas e cariocas, existem diferenças. Que dizer então entre brasileiros e argentinos, ou paraguaios ou chilenos, e o que dizer então entre americanos e mexicanos e cubanos e italianos e franceses, e como é que a gente junta tudo isso num balaio só e chama a cultura ocidental? Isso é altamente equivocado. Mas mesmo dando isso de barato, não é porque a cultura ocidental não concorda com essa forma de viver dos catares, eu acho que não deveria sim, mas talvez eles próprios não concordem e apenas não podem dizer isso. Kelsen dizia, na sua defesa da democracia, Kelsen, que foi um defensor do chamado relativismo axiológico, por ser ele um cético do ponto de vista da possibilidade de se conhecerem objetivamente os valores são frutos de emoções totalmente subjetivas, entendia Kelsen. Então, por isso, nós não podemos dizer que existem valores melhores do que outros. Mas exatamente por isso, prosseguia Kelsen, é preciso criar-se um ambiente em que todos os valores possam ser defendidos e ainda que uma maioria aceite e decida atender ou realizar ou prestigiar certos valores em detrimento de outros,
a minoria deve ser respeitada e preservada até para que um dia ela possa, defendendo os valores que foram vencidos, um dia, quem sabe, tentar convencer a maioria e alterar a visão daquela sociedade. Então, valores instrumentais como liberdade, tolerância, igualdade, são valores que não têm nada a ver com como as pessoas se devem vestir, como as pessoas se devem tratar, o que as pessoas devem comer. Isso realmente varia de lugar para lugar. Mas o importante é que as pessoas do lugar tenham realmente liberdade para todas decidir como se comportar. E não um pequeno grupo fazer uso de uma desculpa da proteção de uma cultura, como se eles fossem os únicos porta-vozes dessa cultura, para, com base nisso, impor sua vontade a todas as outras pessoas daquela mesma cultura, mas que não concordam com aquilo. Só para citar um exemplo tirado dos países que têm costumes semelhantes aos de Catar, no Irã, por exemplo, até os anos 60, havia uma liberdade muito grande. Inclusive, as mulheres iam à praia, usavam biquíni, se comportavam como, em tese, se comportariam as, de novo, incorrendo naquele reducionismo, ocidentais. E depois de uma revolução que houve só nos anos 70, no final do século, do meio para o fim do século passado, foi que se implantou o fundamentalismo religioso que conduziu à situação que se vê hoje naquele país. E essa ideia de um fundamentalismo religioso ultraconservador que pode levar a certos retrocessos em matéria de direitos humanos não é algo típico apenas do Oriente Médio. O Oriente Médio já foi um lugar muito avançado nesse quesito e atrasada era a Europa medieval. E vez por outra nós vemos espasmos de radicalismos religiosos que têm esse flerte com a submissão da mulher, com a supremacia do homem e com o sacrifício dos homossexuais e de uma série de outras questões ligadas à intimidade, à sexualidade, que não são privilégios da religião muçulmana e nem do mundo árabe. Então, são aspectos que talvez o mais importante mesmo seja saber se a pessoa que faz aquilo faz por livre escolha ou se faz porque foi imposto a ela. Nesse livro, esse assunto é mais detidamente tratado. Quem tiver interesse, como disse, vou colocar aqui o link para que possa se aprofundar na leitura. É um tema muito atual e de extrema relevância que, como disse, a Copa apenas está trazendo para o público em geral, evidenciando para o público em geral esse debate. Até um próximo vídeo.